Olá, feliz sábado. Sejam bem-vindos. Que bom que estamos mais uma vez aqui para que nós possamos estudar a palavra de Deus. E aqui vocês já sabem que vocês são todos bem-vindos. Você também pode assistir esses vídeos lá no YouTube e se você gostar do conteúdo, você pode se inscrever, tá bom? Se você não se inscrever também não tem problema nenhum. Mas o importante é que você está aqui. E aqui nós aprendemos junto a ler as profecias bíblicas, aprendemos do grande mestre, o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu convido você a fazer nesse dia esse estudo, tá? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse tema, eu gostaria de orar com você, aí mesmo onde você está. Feche seus olhos com a sua fronte, vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua santa presença para pedir, Senhor, o discernimento, a sabedoria que vem do céu, para que nós possamos falar desse tema que é tão importante para o tempo do fim. Que o Senhor, nesse dia, Senhor, nos abençoe e nos guarde. Abençoa cada um de nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana passada, eu fiz aqui uma introdução da história, né? Falei sobre o chifre pequeno. Quem seria esse chifre pequeno? E hoje eu quero ler com você aqui Daniel capítulo 8, onde é uma disputa entre um bode e um carneiro, ou um carneiro e um bode, né? E é muito importante nós entendermos aqui o simbolismo das profecias, para que nós possamos entender realmente o que o texto está dizendo, né? Nós adventistas do sétimo dia, ao estudarmos as profecias, interpretamos à luz do historicismo, não a do preterismo, nem a do futurismo. Já falei isso aqui em outros estudos. Mas hoje eu quero aqui, sem delongas aí, ler aqui Daniel capítulo 8 e explicar um pouco sobre esses poderes. Lembrando você que quando se trata de animais e chifre, está falando de poderes. Não está falando aqui de um chifre literal, né? Um chifre desse que a gente conhece. Quando Daniel fala de chifre e animais, ele está descrevendo um poder. E ele usa alguns símbolos de animais para descrever a força daquele poderio, ou seja, daquele poder daquela nação. Por exemplo, ele usou o leão e a águia para simbolizar Babilônia, na sua força ampla, ou seja, era a dominante do mundo. Então ele usou o leão, rei dos animais, e a águia, a rainha das aves. Depois, ele descreveu os medos e os persas, aquele urso com 3 costelas na boca. Ali, representando aquelas 3 costelas na boca do urso, representava as 3 conquistas que os medos e os persas conquistaram. Conquistaram Babilônia, Lídia e Egito. E em seguida, Daniel descreve um leopardo com 4 asas, significando o Império Grécia, Alexandre o Grande. E o 4º animal, Daniel não consegue descrever ele como um animal terrestre, ou seja, ele usou leão, águia, urso e leopardo, mas o 4º animal, ele diz que é um animal terrível e espantoso. Ele só fala isso. Esse seria Roma, o Império Romano. Esse seria esse poder. E aqui em Daniel capítulo 8, Daniel faz um paralelo com Daniel capítulo 7, agora descrevendo os mesmos poderes, só que com animais diferentes. Eu vou ler para você aqui, Daniel capítulo 8, versículo 1, diz assim: No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tive no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que era a província de Elão. E vi que estava junto ao rio Ulai.
Então levantei os olhos e vi que eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Esse carneiro representa os medos e os persas, 2 poderes. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Aqui quando fala desses 2 chifres, um mais alto que o outro, aqui Dario, ou Dário, era tio de Ciro, né? Quando eles invadiram Babilônia, em Daniel capítulo 5, e mataram Belsazar. E vi que, aí no versículo 4, e vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Veja, quando diz que ele dava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul, está descrevendo exatamente o urso do capítulo 7, com as 3 costelas na boca. Quando os medos e os persas conquistaram Babilônia, Lídia e Egito. Essas 3 costelas. Aqui diz que o ocidente, norte e para o sul. Ele está descrevendo os mesmos animais. Os mesmos poderes, na verdade, só com animais diferentes. E aí ele diz assim: ele, porém, fazia segundo a sua vontade e se engrandecia. Por quê? Porque os medos e os persas estavam no topo. Ninguém podia enfrentá-los. Eles tinham conquistado. Então eles eram a potência mundial, os medos e os persas. Aí no versículo 5 diz assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quando nós vemos Daniel capítulo 7, versículo 6, nós encontramos ali o leopardo com 4 asas, simbolizando o rei da Grécia, Alexandre o Grande. Diz que ele veio com tanta rapidez, diz que ele vem sem tocar o chão. É a rapidez que ele conquistou aqui esse império. Ele derrotou os medos e os persas. E diz aqui no versículo 6: dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e ocorreu contra ele com todo furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir o bode, e o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. E o bode se engrandeceu de sobremaneira, e na sua força foi quebrado o seu grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A velocidade que Alexandre o Grande conquistou os medos e os persas nessa batalha, diz assim que depois na sua força, ou seja, no auge da sua fama, Alexandre o Grande morreu. O chifre quebrou sozinho. Ninguém matou Alexandre o Grande. Ele morreu por uma overdose alcoólica. E diz assim que depois que ele morreu, do seu reinado, saíram 4 chifres, ou seja, 4 reinos. Quem são esses 4 chifres? São os 4 generais de Alexandre o Grande. Quem são eles? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses são os 4 generais. E aí no versículo 9 diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte. Veja, Daniel aqui descreve esse chifre pequeno como muito forte. Ele saiu de um dos 4. Agora vamos ver. Para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e o pisou. Assim engrandeceu-se até o príncipe do exército. Tirou o sacrifício diário, no lugar do seu santuário deitou abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse ao outro, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário das transgressões assoladoras, visão na qual entregue o santuário ao exército, ao fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Bom, muitos eruditos católicos, eles descrevem que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio IV, né? Porque Antíoco Epifânio IV, ele foi o 8º rei, e ele perseguiu
e matou judeus, ele profanou o santuário, ele queimou porco no santuário, né? E ele proibiu a circuncisão das crianças, ele proibiu a guarda do sábado, e no santuário ele levantou uma estátua de Zeus para adoração, né? Ele queria mudar ali a adoração do povo judaico, ele queria impor sobre o povo a idolatria. Isso aconteceu no ano 167 ao ano 164. Lembrando que o ano era decrescente, né? Vinha de cima para baixo. Isso durou 3 anos e meio. Então, no estudo da profecia, Antíoco Epifânio, ele não se encaixa. Por quê? Porque Antíoco Epifânio não cresceu para o seu poder para a terra gloriosa. Ele não foi um rei importante como Alexandre o Grande, quanto o rei das Médias e os persas. Ele não foi. Então, ele foi um rei e depois até ele foi vencido pelos uma outra tribo, né? Então, Antíoco Epifânio não se encaixa na profecia de Daniel capítulo 8 como chifre pequeno. O chifre pequeno representa o papado. Roma na sua fase pagã e na sua fase papal. Esse chifre pequeno diz que ele cresceria, diz que ele cresceria e até atingir o exército do céu, e algum do exército das estrelas lançou por terra e o pisou. Veja, quando diz que ele lançou por terra aqui, esse chifre ele ia crescer, ou seja, o seu poder ia ficar cada vez mais forte, e ele perseguiria. Aqui, quando fala que ele cresceu até o céu, não, e lançou as estrelas, lançou por terra, não é literal as estrelas aqui. Ele não pegou nenhuma estrela do céu e jogou na terra e pisou em cima dela. Aqui está, e nem também os anjos, porque os anjos também, estrela representa em profecia anjos. Só que aqui está falando assim que aqui nesse contexto, as estrelas que ele joga no chão e pisa são o povo de Deus, que também a estrela representa o povo de Deus, né? Diz que esse poder ele se engrandeceria e ele trataria de mudar o tempo e a lei também, que diz lá em Daniel 7:25, e diz aqui que ele que ele deitaria por terra a verdade, e o que fazia prosperaria. Antíoco Epifânio não fez isso, não lançou verdade nenhuma por chão, no chão, ou seja, a verdade que ele quis fazer é que queria também que o povo não guardasse o sábado, não queria a circuncisão das crianças, queria que o povo adorasse Zeus, tá? Mas isso não se trata de uma verdade específica aqui no texto bíblico, que diz assim, que esse poder trataria de mudar o tempos e a lei, e ele jogaria a verdade por terra, e o que ele fazia ele ia prosperar. Aqui está falando de um falso evangelho, que o papado colocaria esse chifre pequeno, ele lançaria por terra a verdade. E o que ele lançou por terra a verdade de Deus? Olha, só o papado, ele no catecismo tirou o 4º mandamento e tirou o 2º mandamento, não fará para ti imagem de escultura, né? E também a confissão auricular diz que o Papa tem poder para perdoar pecado, diz que ele tem as prerrogativas de Deus aqui na terra, ele é um tipo de Cristo, quer tomar o lugar de Cristo na terra. Quando o Papa se coloca no lugar de Cristo, ele está colocando-se no lugar do próprio Deus, que é o Deus Espírito Santo, tá? Então esse poder na Idade Média, perseguiu o povo e matou. Você lembra das cruzadas? Guerra Santa, Coliseu, o Império Romano, depois que Justiniano deu a sua permissão, declarando que o Papa era o cabeça de toda a igreja, houve uma perseguição do povo judeu. 1260 anos. Depois você pode ler também Apocalipse capítulo 11, dos 42 meses, significa a mesma coisa. Apocalipse capítulo 12, a mesma coisa. Apocalipse capítulo 13, os 1260 anos está ali para mostrar para nós o que diz a história. Os 1260 anos começaram no ano 538 depois de Cristo
e terminou em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, entrou em Roma e prendeu o Papa Pio VI. E aí acabou o domínio papal, porque ali essa supremacia papal dominava. Eles faziam o que queria. Depois disso que o Papa foi preso e acabou, é aí que então que Apocalipse capítulo 3, versículo 3 descreve a ferida mortal na cabeça da besta. Só que diz também que essa ferida um dia ia ser curada e ia devolver esse mesmo poder para esse chifre pequeno, que aparece também em Apocalipse, que só descreve ele como outro poder, né, como Daniel aqui mostra os poderes diferentes, mas significando os mesmos, só com animais diferentes. Lá também mostra a besta. E esse chifre pequeno aqui se trata de Roma, o evangelho falso, né? Petição a santo, adoração a santo, né? a substação da Eucaristia, do vinho ali, literal, como o corpo de Cristo, o pão como literal, como o corpo de Cristo, e o vinho literal, como o sangue de Cristo. Então, esse é o falso evangelho. E aí diz assim, quando que ia durar essa visão que o santuário seria purificado? Diz até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. O chifre pequeno, esse chifre que sobe aqui, quem dá a interpretação dele é o próprio anjo. Quando nós vamos aqui para os versículos 18, diz assim, falava ele comigo quando caí sem sentido o rosto em terra, e ele porém tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque essa visão se refere para o tempo do fim. Essa visão se refere para o tempo do fim. Então, esse poder não pode ser Antíoco Epifânio de modo algum. Esse é o papado. E aí o anjo Gabriel começa a descrever para Daniel quem era aquele bode e quem era aquele carneiro. Ele diz assim, aquele carneiro com o chifre que viste são o rei da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o Alexandre o Grande. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ao ter sido quebrado, levantou-se 4 em seu lugar, no lugar dele, significando os 4 reinos, se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Ou seja, esses 4 reinos seriam fortes, mas não com a força que Alexandre o Grande tinha. E no versículo 23 diz, mas no fim do seu reinado, quanto aos prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz de catadura, especialista em intriga. Roma, está escrito na profecia, um rei feroz de catadura. Roma, especialista em intriga. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará que lhe prover. Destruirá os poderosos e o povo santo. 25. Por causa da sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Veja que texto. Daniel 8, 25. Por causa da sua astúcia. Agora, me diz aí você, o que você tem visto aí durante todo esse tempo de vida que você tem? Não sei se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. Você tem visto alguém fazer algo e prosperar o engano. Você já viu isso? Por exemplo, o papado. Eu quero ressaltar aqui, abre aspas porque eu vou falar. Quando eu estou falando do papado, não estou falando nada que ver com o irmão católico. Talvez o irmão católico se sente ofendido, não quer assistir os estudos porque eu falei do papado. Não tem nada a ver com o irmão católico. O irmão católico ama Deus, o irmão católico ama Jesus, o irmão católico professa a mesma fé que nós professamos em Deus.
Claro, obviamente com algumas exceções, né, de santo, essas coisas, mas não tem nada a ver com o nosso irmão católico que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é de um sistema político e religioso que é o papado. Se você ler a história, você vai compreender. Tá? Então não tem nada a ver com nossos irmãos católicos, porque a minha família é toda católica e eu amo a minha família, minhas irmãs, minha mãe, meu pai. Tá? Então jamais eu falaria alguma coisa para atacar a minha própria mãe e meu próprio pai. Não estou falando do católico, estou falando do sistema. É uma outra coisa. Tá bom? Fecha aspas. E aí então, esse poder, ele causa engano nas pessoas. E principalmente as pessoas que vivem despreocupadas. Por exemplo, eu vou dar algum ensino, eu vou te dar alguma coisa. Alguém pode mudar a lei de Deus? Não. Alguém pode tirar o mandamento da lei de Deus? Não. Quanto mais 2 tiraram. Então assim, o Papa pode perdoar pecado? Não. O padre pode? Não. O pastor pode? Não. Ninguém pode. Quem pode? Só o Espírito, só Deus. Então quando o Papa se coloca no lugar de Deus, ele está tirando o Espírito Santo de cena e está tomando o lugar de Deus quando ele se coloca dizendo que ele pode excomungar uma pessoa. Ou seja, se ele disser que uma pessoa vai para o inferno, a pessoa não tem mais salvação. É um absurdo. Então esse chifre pequeno diz assim, que ele destruirá a muitos que vivem despreocupadamente e levantar-se-á contra o príncipe do príncipe, mas será quebrado sem esforço, sem mão humana. Veja bem, quando que esse papado ataca diretamente Cristo? Quando ele joga por terra aquilo que Cristo fez. Cristo morreu na cruz, dando para mim e para você a graça, que nós sejamos salvos através de Jesus Cristo. Agora, esse poder, o chifre pequeno, vem dizer que ele tem poder para perdoar pecado e tem poder também para condenar. Isso, quando ele faz isso, ele está tomando a prerrogativa de Deus. Ele está atacando diretamente o santuário de Deus, porque Cristo, os 2.300 tardes de manhã, começou no ano 457 a.C., sobre o decreto de Artaxerxes. Né? Depois você pode ler Esdras capítulo 7, versículo de 1 a 26. Tá? Houve 3 decretos, Dário, Ciro e Artaxerxes. Sobre o decreto de Artaxerxes, em um ano 457 a.C., que é dada ao ponto de início das 2.300 tardes e manhãs. Depois você pode ler Daniel capítulo 9, que Daniel não entendeu, Daniel ficou assim exausto, porque ele queria compreender as 2.300 tardes de manhã. Ele não entendeu, ele se ficou fraco. Depois, aqui tem um espaço de tempo cerca de 13 anos, né, se passa. Depois o anjo Gabriel vem de novo e diz, olha, agora saiu o decreto. Eu vim para dizer para você o que vai acontecer. Aí depois você pode ler Daniel capítulo 9. Tá? Então, esse chifre pequeno é o chifre que perseguiu o povo. Então, em 457 antes de Cristo até as 2.300 tardes termina exatamente no ano 1844. É quando Jesus Cristo passou do santo para o santíssimo para fazer intercessão por mim e por você. Isso que nós entendemos pelas profecias. Os 1.260 anos começa no ano 538 depois de Cristo e vai até o 1798 depois de Cristo, na prisão do Papa. E as 2.300 tardes de manhã começa no ano 457 a.C. e vai até 1844 depois de Cristo. Como eu disse, quando Cristo entrou no santuário do santo, passou do santo para o santíssimo. Então, quando aqui diz que esse poder, chifre pequeno, ele atacaria o príncipe do príncipe, falando aqui de Jesus, exatamente ele está atacando a obra salvífica do nosso Criador, dizendo que ele pode perdoar pecado e pode também dar a punição. O chifre pequeno de Daniel capítulo 8 e 7 é Roma na sua fase pagã e papal.
Se você for para a história, se você ler a história, você fica assim, você fica chocado por ver o que esse poder romano, na época, na Idade Média, fez com os cristãos. Aquele que não se curvaria aos seus ensinos papais. Por isso que eu já falei aqui na introdução que o papado, ele não aceita o Estado laico, de jeito nenhum. Ele está concordando, né, porque não tem outra forma. Mas um dia, descrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, que o dragão, Satanás, daria o poder dele a essa besta. E a ferida de morte, qual que é a ferida de morte? Quando a Bíblia diz que a ferida de morte aconteceu, foi quando exatamente o Papa Pio VI foi preso por amando de Napoleão Bonaparte, pelo o seu general Berthier. Então ali cessou a perseguição do povo. Então ele foi preso, então agora o Estado cuida do Estado e a Igreja cuida da Igreja. Antigamente o papado, ou seja, a Igreja intervia nos interesses do Estado, ela que dava as regras. Vamos supor, vou explicar mais uma vez. Vamos supor que o Papa decidisse, quisesse que eu fosse o presidente. Assim seria. Ninguém o ia impedir. Ele tinha essas prerrogativas dentro do Estado. Daí o Papa não gostou. Eu não estava indo bem, ele queria me tirar. Tirava. Ele tinha total. Ele tinha essa intervenção no Estado. Por isso que hoje nós vivemos num Estado laico, onde tem separação entre igreja e Estado. Mas isso um dia, como diz a profecia de Apocalipse capítulo 13, vai voltar. E essa ferida de morte vai ser curada. Então ele vai receber todo o poder que ele tinha. Qual que é o poder que ele tinha? Desse poder de intervir nas coisas do Estado. Então, hoje ainda existe isso, mas de maneira muito sutil, né? O papado anda de mão dada com o Estado, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai ter as prerrogativas total. Ele vai poder fazer o que ele quer, até impor um dia de guarda que não existe, que é o domingo, né? A Bíblia diz que o dia de sábado é o dia que Deus separou e santificou, é o dia que Deus abençoou e santificou. Só que o papado diz que não é, diz que o dia é o domingo. E eu quero terminar esse estudo com você fazendo aqui uma breve referência. Se ficou claro para você até aqui, depois você pode curtir, você pode comentar. Se ficou algum assunto que você não entendeu, você pode deixar aqui na descrição desse vídeo, assistir lá no YouTube, e eu vou estudar mais. Se você quiser perguntar alguma coisa e eu não souber responder, com certeza eu vou orar e vou estudar mais para que eu possa trazer uma resposta, um respaldo bíblico para você, não coisa meramente da minha cabeça, tá? E até quero aqui fechar esse vídeo aqui dizendo que esse falso evangelho, ele permeou tão grande os protestantes sobre o dia de guarda, que até hoje ainda tem teólogo debatendo os dias de guarda, querendo colocar o domingo, os dispensacionalistas querendo colocar o domingo no lugar que não existe. É um absurdo eu assistir uns debates, de eu ver assim, um pastor protestante de outra denominação querendo colocar um dia que não existe por conta dele, ele querendo ler versos isolados da Bíblia, dizendo que o sábado foi dispensado e agora é o domingo. Eu fico impressionado deles lerem assim, da formação. Eu não sou especialista em Deus, e não existe ninguém especialista em Deus. Deus é um axioma, ele não é uma coisa para ser estudada. Mas sobre a sua palavra, lançado luz, nós devemos entender que Deus não muda. Agora vem os pastores aí querendo dizer para mim e para você que o dia é o domingo. Ele está exatamente vivendo despreocupadamente e sendo enganado pelo esse poder. Poder de quem? Chifre pequeno. Exatamente quando o Estado, o comunismo, né, vai virar uma religião só. Por isso que
eu dou graças a Deus, louvo a Deus todos os dias. Eu não sou melhor que ninguém. Aqui do outro lado tem um pecador, né? Mas Deus levantou esse povo adventista do sétimo dia, um povo profético. Quando eu leio a história do povo adventista, eu posso ler eu não recomendo você a fazer nada no Wikipedia. Mas se você quiser ler lá, vê quem que é o povo adventista. É um povo profético, um sistema profético que não nasceu meramente para ganhar dinheiro, para ser mais uma igreja comum entre as outras. Não. Ela nasceu para ser uma igreja diferente, para fazer isso que eu estou fazendo com você, que é estudando as profecias. Às vezes você não entende, você não aceita, mas ore a Deus. Procure ler livros que ajudam você a ver o que aconteceu no passado, para você ver se não é exatamente isso daqui. Quando você faz um estudo com um erudito católico, ele vai dizer que o chifre pequeno é Antíoco e Epifânio, mas ele não cabe nas profecias. Ele não cabe aqui dentro. Ele fez sim algumas coisas, ele profanou o santuário, queimou porco, como eu disse, mas ele não fez ele não se engrandeceu, ele não deitou a verdade por terra. E esse chifre pequeno, ele é mestre em confusão. Ele vai destruir quem vê despreocupado. Depois você lê Apocalipse capítulo 13. Tá? Então assim, ó, eu oro a Deus todos os dias, porque Deus tem me mostrado sobre o estudo da Bíblia, o que vai acontecer no tempo do fim, e que nós devemos se agarrar às profecias, né? Deus tem filhos sinceros em todos os lugares. João 10,16 diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas basta a mim conduzi-la, que um dia haverá um só pastor e um só rebanho. Deus ama você, dependente do que você seja, católico, espírita, assembleiano, umbanda. Deus ama você. O que nós precisamos de entender é que nós não podemos fechar os olhos para as coisas que ainda vão acontecer. Nós devemos ficar apercebidos, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? E só para você saber, de tudo isso que eu falei para você, em Daniel ainda, capítulo 8, 25, ali diz assim que esse poder, esse chifre pequeno, ele vai ser quebrado sem esforço de mão humana. O próprio Deus vai quebrar esse poder, vai desbancar ele. E quando nós lemos Daniel 7, 9 a 10, nós vemos ali um tribunal. Aquele tribunal exatamente que vai julgar o chifre pequeno e vai tirar o seu domínio para sempre e vai entregar a quem de fato merece. Quem é ele? É ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pertence toda a honra e toda a glória, e a ele é que vai dominar, já domina o mundo, mas um dia vai ser entregue, ele vai fazer juízo e vai desbancar esse chifre pequeno, que a profecia diz que essa ferida vai ser curada de morte. Só que quando essa ferida for curada de morte, que ele começar a perseguir os santos, aí então vai acontecer aquilo que a Bíblia também ensina, que é nesse momento que Jesus vai se levantar. Ele já está em pé, né? Que ele vai intervir aí pelo seu povo e vai fazer justiça. E aos santos ele vai dar o reino eterno. Aos que estão do outro lado, Satanás e seus anjos e todos aqueles que seguiram a besta, que não estão escritos no livro da vida, bom, esse ele vai jogar no lago de fogo, aonde há enxofre, e ali vai haver pranto e ranger de dentes. Mas eu e você não precisamos temer isso, porque nesse momento nós estaremos com o nosso Criador. Feche seus olhos, com a sua frente, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós entendemos, Senhor, que o controle do universo está nas tuas mãos, que um dia o Senhor há de vir, Senhor, para pegar aquilo de fato que é seu, o reino, meu Pai, e vai quebrar esse poder que existe nessa terra. E eu, Senhor, e a minha família, gostaríamos de nesse dia estar contigo já no paraíso. Tudo isso nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém?
Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir, e um feliz sábado.